Legal, então agora a gente vai para a próxima parte, né? A gente vai atualizar o nosso autoscaler para que a gente possa utilizar mais métricas, né? A gente possa utilizar também, além da CPU, a memória, né? Para que se ele escalar ele possa escalar tanto com o uso de CPU também quanto o uso de memória, tá? Então a gente vai escalar usando uma máxima de CPU ou uma máxima de memória, bem? Bom, vamos lá então. Para a gente começar aqui, né, a fazer a nossa atualização, vamos abrir aqui o nosso arquivo backend, tá? Já que as definições já estão aqui finalizadas, né? Essas definições são fixas, e a gente vai modificar esse arquivo aqui, né? A gente vai modificar essa parte aqui, na verdade. O que vai modificar aqui é que, em vez de usar a versão V1, a gente vai usar a versão V2 Beta 2. Tá? Que é a versão mais até o momento desse vídeo, é a versão mais recente do Autoscaler. E é muito importante que você sempre verifique, tá? Na documentação oficial do Kubernetes, eu vou colocar aqui, vou colar a documentação oficial do Kubernetes para vocês que vocês possam verificar qual que é a versão mais atual do Autoscaler, tá? Então é importantíssimo que você veja isso, porque eventualmente a versão V2 Beta 2 vai acabar virando a versão V2 só, entendeu? Legal? Então a gente vai manter o nome, tá? Max Réplicas, Min Réplicas continua exatamente a mesma coisa. Essa parte também continua igual. O que vai mudar é esse Target CPU Utilization Percentage, tá legal? Então o que a gente vai fazer é, a gente vai modificar isso daqui por uma chave Metrics, tá? E aí o Metrics, ele vai poder receber types, tá? Então a gente tem vários tipos de métricas. A gente tem métricas de recurso, que são métricas internas do Kubernetes, e a gente tem métricas, por exemplo, de pods, métricas de ingressos, métricas de namespaces e outras coisas, tá? No nosso caso, a nossa métrica é uma métrica do tipo resource, tá? E aí, dentro do metrics, a gente vai escrever aqui qual que é o tipo do resource que a gente tem. Então a gente vai colocar aqui, ó, resource. E aí ele vai, né, isso aqui no autoscaler, né, no autocomplete para mim, ele vai ter o name, o target e o type. Tá? O nome do nosso recurso que a gente vai fazer aqui agora vai ser o CPU. Então a gente vai usar aqui CPU, tá legal? Então a gente vai colocar CPU aqui dentro. Atualmente os dois recursos que são permitidos no Kubernetes é CPU e memória, tá? Então é CPU e memory, tá? São os dois recursos que são permitidos aqui dentro. E aí, agora a gente vai colocar, né, qual que é o tipo que a gente quer. A gente tem dois tipos. A gente tem o tipo de utilization, né, que é o tipo que a gente vai utilizar. Então é um tipo baseado na utilização do recurso, então uma porcentagem, né? E a gente também tem um tipo chamado average value, que é quando a gente quer definir o valor específico. Então eu quero que ele, quando ele estiver usando 235 milicores de CPU, eu quero que ele faça uma escalabilidade, não quando ele tiver, por exemplo, 35% do valor especificado, tá? Raramente a gente usa o valor average value, tá? Para esse tipo de recurso, porque não é realmente um tipo de recurso muito utilizado, mas a gente vai, também existe essa possibilidade, tá? E aí aqui embaixo a gente vai colocar qual que é a porcentagem que a gente quer. Então a gente tem o average, a gente pode ver que a gente tem average utilization e average value, tá? Quando a gente usa a utilization aqui em cima, a gente vai usar average utilization aqui embaixo, tá? Então a gente está colocando, por exemplo, 20%. Se a gente estivesse utilizando average value aqui, a gente teria que usar average value aqui também, tá? Então, lembrando que tem que ser exatamente dessa mesma forma, tudo bem? Legal. Bom, então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já atualizou, né? Então a gente já tem o nosso V2 Beta 2 aqui, utilização. A gente vai duplicar esse recurso aqui, né? A gente vai simplesmente duplicar todas as linhas e a gente vai colocar aqui como memory, né? Então a gente vai colocar a mesma coisa. Então a gente tem esses dois recursos, CPU e memória, e a gente quer que a memória, quando ele chegar a 35% de memória, ele vai escalar, tá? Então, isso aqui você tem que ver mais ou menos quanto que seu pod está utilizando na hora que você for fazer a definição dele, tá? Porque ele é bastante importante na hora de você fazer a sua definição. Porque imagina o seguinte, se você está definindo ele que a 35% ele vai escalar, mas constantemente seu pod está usando 35% de memória, ele vai estar sempre escalado, tá? Então você nunca vai ter uma réplica, né? A gente sempre vai ter mais de uma réplica rodando, tá? Vamos fazer a mesma atualização, né, aqui no front-end. Então a gente vai ter os dois aqui, tá? E eu já vou partir direto para o Helm, tá? Então eu vou copiar esse recurso aqui, a única coisa que a gente vai mudar aqui é o V2 Beta 2, tá? E aí a única coisa que eu vou modificar aqui, né, além do nome, que eu esqueci de modificar da outra vez, então vai ficar Porto Front-end, vai ser onde a gente vai colocar os nossos templates, tá? Então eu vim aqui no HPA e vou fazer a modificação, né? Então eu vou basicamente mudar aqui para V2 Beta 2, que é onde a gente vai estar montando basicamente as mesmas coisas, e aí eu vou copiar, né, essa parte de metrics aqui, e eu vou utilizar, vou substituir por aqui, tá? Então aqui no lugar de utilization, no lugar de average utilization, eu vou colocar .values.hpa
certo? E aí o valor que ele está me pedindo aqui, né, é o que eu quero colocar, né, no meu values. Então eu coloquei CPU utilization, certo, aqui. Então vai ser CPU utilization. Eu posso colocar um default, né, de 20, nem eu estava colocando lá. E aí aqui vai ser a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, default, isso aqui vai ser 35. E aqui vai ser memory utilization, tá? Então eu vou copiar isso aqui, vou colar ele aqui embaixo e vou definir como 35 o valor base dele, tá? E aí a mesma coisa, copio exatamente igual, tá? O autoscaler, colo aqui no meu deployment, tá? E atualizo os valores, né? Então eu tenho CPU utilization, memory utilization. E aí 35. Legal? Então agora a gente tem aqui as atualizações, tá tudo certinho, tá? E agora a gente vai fazer a instalação dele, né? Então vamos vir aqui, Helm Upgrade, Porto Backend, tá? E vamos fazer a atualização do que aconteceu aqui. Quando a gente for fazer a instalação, a gente vai dar uma olhada nele aqui, que ele vai atualizar a versão, né, do deployment. Você pode ver que o Helm ele mantém, né, o histórico de versões que a gente está mantendo aqui. Então a gente já é a terceira vez que a gente faz essa atualização, tá? E a gente fizer um kubectl get HPA, a gente vai ter agora, né, você pode ver que mudou, né, a versão. Então a gente tem o Porto Backend, a gente tem os targets, né, então você pode ver que ele tem quase sempre utilizando 32% de memória e aqui quase sempre 1% de CPU, tá? Enquanto no Porto Frontend a gente ainda não tem essa definição aqui, tá? E a gente vai fazer então a mesma coisa, vamos atualizar o Front-End, tá? Então Front-End, traço, e aí a gente vai atualizar também Front-End, traço. Então com a atualização, a gente vai fazer também a modificação e a gente vai conseguir ver que se as métricas, né, se uma das duas métricas foi batida, né, se uma das duas métricas chegar, ele vai escalar essa aplicação, tá? O autoscaler, além disso, ele também tem algumas outras definições, tá? Ele tem algumas definições mais interessantes sobre como você pode usar a escalabilidade, sobre como você consegue fazer a escalabilidade individual, tá? Então você consegue, por exemplo, mandar para ele escalar de pouco em pouco, alterar o tempo que ele está sendo escalado e fazer uma série de outras modificações para você granularizar ainda mais o seu controle sobre a escalabilidade da aplicação, tudo bem? Bom, então a gente fica por aqui nessa parte de escalabilidade. A gente já passou tudo que a gente tinha que ver sobre escalabilidade. A gente não vai falar de custom metrics aqui, a gente não vai falar de métricas customizadas ainda, porque esse vídeo ainda, esse bootcamp ele é muito introdutório para isso ainda, então a gente vai falar isso em uma outra oportunidade. E se vocês quiserem isso, peçam, por favor, mandem feedbacks. E aí a gente vai entrar agora na escalabilidade de clusters, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo.